Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE, do nosso grupo de estudo do livro Manual Clínico. Este aqui é o Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo. E nós, nessa aula, vamos falar do capítulo 10, que é o transtorno de personalidade borderline, é o transtorno da personalidade borderline. Como eu falei com vocês na semana passada, essa semana a gente vai fazer um intensivão deste livro, né? Com o objetivo de acabar aí antes de 2024. Então a gente vou aqui me esforçar, me organizar, aproveitar esse finalzinho de ano que a gente tem aquela folga na clínica, né, para ver se a gente consegue colocar em dias. Faltam 10 capítulos, 10 dias úteis aí até acabar o ano, né? Essa semana e semana que vem. Então toda semana, todo dia essa semana vai ter uma aula com a intenção da gente finalizar, tá? Então, este é o capítulo 10, faltam mais 9 aulas ainda, mais 9 capítulos, bastante coisa, mas a gente vai aí com o objetivo de finalizar, tá? Quem vai precisar do certificado, gente, não se preocupa, faltam 9 capítulos, 9 dias, que é o objetivo, mas vocês vão ter janeiro e fevereiro inteiro para assistir essas aulas com calma, anotar todas as palavras-chave, tá? Para solicitar o certificado. Então, vocês vão ter 2 meses, janeiro e fevereiro, para solicitar certificado. Até lá, o último dia, fevereiro 29, ano que vem, né? Então, 29 de fevereiro, para vocês conseguirem solicitar. É muito tempo. Então, para quem realmente precisa do certificado, não tem desculpa aí para falar que não deu tempo. Dá muito tempo até lá, né? Além dos feriados aí, recesso de final de ano, ainda vai ter carnaval, né? Os dias do carnaval. Só não vai conseguir quem não quer. Como vocês já perceberam, estou me esforçando para fazer aulas menores também, tá? Mas como são aulas, né? Não é vidinho aí explicativo, são aulas de um livro. E, gente, quem conhece esse livro, é um livro muito complexo, porque é um livro realmente um livro de técnicas, né? Não é um livro qualquer, uma leitura fácil. É um livro mais direcionado para nós profissionais da área de terapia, né? Mais direcionado aí para psicólogos, mesmo que trabalham nessa área, ou para profissionais de outras linhas aí de terapia, tá? Então, nosso objetivo é acabar esse livro, porque já trazer ele todo em 2023, como falei nas aulas passadas, 2023 foi um ano bem corrido, muito projeto acontecendo, muito curso saindo aí do papel. E 2024 também tem novos projetos, tem novas ideias aí para vocês, tá? Então vou ter aqui no YouTube análise de filmes, terão novos grupos de estudos aí com novos livros, tudo gratuito, tá, gente? Eu tenho meus cursos pagos, mas eu vou continuar aqui com um grupo de estudo gratuito no YouTube, com o projeto aí de análise de filmes. Então, assim, se vocês têm também sugestão de livros para a gente estar estudando, vamos tentar escolher um não tão técnico quanto esse. Esse livro é muito técnico, né? Se você não conhece nada da abordagem terapia cognitivo comportamental, se você não sabe por onde passa, o que é a psicologia baseada em evidência, esse livro é uma leitura muito difícil mesmo, é um livro muito técnico. Então, assim, acho que para os próximos grupos, pelo menos, a gente pode pegar um livro técnico sem problema algum no ano, mas iniciar o ano aí mais leve. Então, se vocês têm sugestões de livros para nós estarmos aqui fazendo a leitura, né? Tem o treinamento de habilidades, tem o regulação emocional também, que é muito bom, tem conceitualização cognitiva, tem de psicoeducação, que são livros maravilhosos dentro da terapia cognitivo comportamental que a gente pode estar estudando, tá? Então, se você tem sugestão de um livro, ou se você tem sugestão de um filme que você já assistiu, que você gosta, tem tudo a ver com a psicologia, deixa no comentário, gente, que eu vou estar anotando para a gente estar organizando para fazer isso no ano de 2024, tá? E como eu falei, os nossos grupos de estudo são todos gratuitos. Abaixo tem o link tanto do canal do Telegram quanto o canal do WhatsApp, tá? Os dois são fechados, são bloqueados. Já tem um tempo, esse ano eu deixei ele bastante fechado. Ao finalizar aqui, eu vou abrir para interação, mas no geral é um grupo fechado, tá? Eu abro para interação, trocar conhecimento, conteúdo. Quando a gente finalizar esse grupo, eu vou abrir o grupo lá para a gente conversar, porque eu quero ideias aí, eu quero sugestões de vocês sobre os livros que a gente vai trabalhar, sobre os filmes que a gente vai abordar. Então a gente vai estar aí
iniciando 2024 com novos projetos e eu conto com a participação de todos vocês, tá? Então, reforçando o que eu sempre falo em toda aula, não é audiobook, tá? A gente vai passar, eu vou mostrar bastante o livro para vocês entenderem. Eu vou pegar as partes mais importantes deste livro para a gente estar estudando. Então, leiam o capítulo, né? Aprofundem no tema neste livro. No livro tem as referências, tem vários estudos ali realmente. Tem as sugestões de vários estudos, é um livro bem rico, bem completo, como eu falei, é um livro bem técnico, tá? E a gente vai estar falando com base nele. Não é a Tamires falando aqui, mas os autores deste livro, tá? Então, nós estamos no capítulo 10. Os autores deste capítulo é Andrada Neaxio, Nogas Zerubbabel, K. Maria Nilox, Marcia Linehan, tá? Então, Linehan é, inclusive, né, o principal nome quando a gente fala da terapia comportamental aí, dialética, que a gente vai abordar um pouco neste livro, tá? Então, eu estou falando com base nos autores do capítulo. Gente, sobre o nome, às vezes a gente fica preocupado em falar o inglês perfeitamente. Como brasileiros, tá? A gente pode abrasileirar aí termos. Vou dar meu exemplo do meu sobrenome, né? Meu sobrenome é italiano, eu não fico falando do meu sobrenome italiano, tá? A gente mora no Brasil, então não precisa preocupar aí, porque às vezes eu vou falar o nome, vou travar no inglês, todo mundo sabe, aí eu travo no inglês, então eu vou falar do jeito que eu compreendo. Então, se alguém aí é professor de inglês, me perdoa aí nas minhas pronúncias horrorosas no inglês, tá? Então, vamos entrar aí no capítulo 10, falando do transtorno da personalidade borderline. Só uma pontuação, questão de português, tá? Não é transtorno de personalidade borderline, tá? São transtornos da personalidade, tá? E aí a gente vai falar desse transtorno, né? O conhecido também como border, tá? É um transtorno muito desafiador. Terapeutas e psicólogos, né, não muito experientes, podem confundir ele com o transtorno. Deu um branco agora no nome, né? O bipolar, transtorno bipolar. Mas é diferente, porque a gente não está falando de um transtorno do humor, tá? Que transtorno bipolar é transtorno do humor. Estou falando de um transtorno da personalidade, tá? Então, se você ainda não sabe a diferença, não é o nosso objetivo aqui confundir, mas são, embora confunda-se por não ter muita experiência na área, são transtornos bem diferentes, tá? Estima-se que aproximadamente 79% dos pacientes que têm o border já tiveram pelo menos uma tentativa de suicídio ao longo da vida, tá? E vai aumentando, né? 79%, quase 80% já tentaram suicídio. E tem pessoas que tentam 2, 3, 5 vezes, tá? Inclusive, o estudo de caso desse livro, a paciente tentou mais de 10 vezes, tá? Então, é muito comum isso. Mas 79% já tentaram uma vez. Isso a gente tá falando da tentativa, tá? Do processo já de execução ali do plano. E fora aí, né, as pessoas que têm a ideação suicida, porque diz que a ideação, ela prediz as tentativas. É claro que tem gente que talvez não tenha a ideação ali, no impulso pode ser que ela tenha a tentativa, mas, né, não é regra, mas geralmente a maioria das pessoas tem a ideação. E tem muita gente que tem a ideação, mas não chegam à tentativa, tá? Então, para vocês verem como que realmente é um transtorno muito desafiador. E as estimativas, gente, é que cerca de 10% das pessoas, tá? Que têm o diagnóstico transtorno da personalidade borderline, de fato, cometem suicídio, tá? Então, cerca 79% tentam, 10% cometem, tá? Cometem o suicídio ali. E só que uma pontuação, a gente tem muita ideia de border acontecer exclusivamente, né, com mulheres, ou a maioria é mulheres, mas o que acontece muito, últimas pesquisas aí mostram que acomete o mesmo número de homens e mulheres. O que está acontecendo? Por que a gente fala muito de mulher, mulher, mulher? Nós vivemos em uma cultura que é muito complicado. A gente aprende desde cedo. O homem não chora, o homem não pode demonstrar fraqueza. Então a gente vive nesse mundo ainda, tá? Um mundo muito
que fortalece demais o homem e, de certa forma, minimiza a mulher. Todo mundo sabe disso, tá? Não tô entrando aqui em quesitos de luta aí pelas mulheres nem nada. Mas muitos homens sofrem e por questão de vergonha, pela cultura machista, eles não podem, né? Eles têm aquela. Não podem internamente falando, tá? Ou pela cultura que eles vivem, pela família que eles vivem, eles não podem assumir que eles têm um problema. Então, os homens solicitam muito menos ajuda, psicologicamente falando, do que mulheres. Que não significa que eles sofrem menos do que mulheres, tá? Ou que eles são mais fortes, que eles. Nada a ver. Eles sofrem do mesmo jeito e são acometidos pelo transtorno da personalidade do mesmo jeito. Mas eles pedem aí muito menos ajuda, procuram terapia muito menos do que mulheres, tá bom? Isso são pesquisas que não são apresentadas no próprio DSM-5-TR, tá? Então, com relação à questão de gênero, né? Ainda não tem um estudo, mas aí falando de sexo biológico, acometem igual, tá? Então, entrando aqui, voltando, isso é uma apresentação que o próprio DSM traz pra gente, em relação à personalidade borderline, tá? Em virtude, então, desses comportamentos de risco, né, dessa tentativa muito grande de suicídio, uma das principais estratégias é a internação dessas pessoas que estão em crise, desses pacientes que estão em crise, pacientes que estão procurando aí na tentativa de suicídio. Uma das principais aí orientação, né? O meu paciente tentou suicídio. É a internação, a hospitalização aí desses pacientes. Mas, em contradição, para piorar, para complicar a situação, tem pesquisas que mostram que essa hospitalização durante o tratamento, por mais que a pessoa consiga ali estabilizar, né? Por mais que a gravidade, o histórico do comportamento suicida dentro ali do hospital possa parecer que diminuiu, essa hospitalização aumenta a probabilidade de tentativa de suicídio. Então é complicado, né? Na ideia da crise, né, na ideia da tentativa de suicídio, a gente interna o paciente porque é o melhor a fazer ali para ele. Mas, ao mesmo tempo, essa internação pode também aumentar ali o comportamento de risco, tá? A terapia mais indicada, que a gente vai falar aqui, é a comportamental dialética, tá? E essa abordagem ela vai misturar uma regulação emocional, sistemas interpessoais e abordagens cognitivo-comportamental em um conjunto coerente. A essa mescla, né, Linehan, que é o principal nome aí, acrescenta a experiência pessoal dele com as filosofias e religiões orientais, tá? Mas os autores deste capítulo, eles se mantêm fiel aí aos alicerces empíricos da abordagem, tá? Então, com relação à questão da experiência pessoal, da filosofia e as religiões que Linehan tentou acrescentar aqui, a maioria dos autores se prendem mais à questão do empirismo, tá? Aquilo que a gente consegue ali realmente trabalhar e que faz mais sentido dentro do processo terapêutico, tá? Para a questão de avaliação do transtorno de personalidade, né? A gente utiliza ali o DSM, a gente está na 5ª edição, 5TR, do DSM-5-TR para o DSM-5 em transtorno de personalidade borderline, mudança mínima, tá? Foi mais questões de texto mesmo, que há essa diferença. E o padrão ouro para fazer essa avaliação é a entrevista clínica estruturada para transtorno de personalidade do DSM-5, que é a SQID-5-PD. Nós fizemos uma aula, inclusive, da SQID-5 versão clínica, tá? SQID-5 versão clínica. Para transtorno de personalidade, é a SQID-5-PD, porque ela é exclusiva para transtornos de personalidade, tá? E para a CID, né? A gente está usando a CID-10, a CID-11 ainda não está em uso. Há uma previsão que ela venha ficar em uso em 1º de janeiro de 2025, mas a gente precisa aguardar aí a Organização Mundial de Saúde fazer essa liberação. Então, a gente está na CID-10, tá? Para avaliação, padrão ouro, Exame Internacional de Transtorno da Personalidade, IPDE, tá? E
o transtorno de personalidade borderline, ele tem uma comorbidade muito bem estabelecida com o TEPT, tá? O transtorno do estresse pós-traumáticos. E o que acontece? É muito comum o TEPT e o transtorno de personalidade borderline. Aí alguns autores começaram, então, a chamar de TEPT complexo. Em vez de falar transtorno de personalidade borderline, alguns autores vão falar TEPT complexo, tá? O DSM não aceitou essa proposta, não gostou. A Organização Mundial de Saúde utiliza um pouco essa ideia de TEPT complexo. Se não me engano, a CID já usou também como TEPT complexo, tá? Mas TEPT complexo não é um termo padrão. Mas quando vocês verem o nome TEPT complexo, está falando de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, e transtorno de personalidade borderline. Lembrando que o nosso capítulo é falando sobre border, tá? Então, TEPT complexo é border mais o transtorno de estresse pós-traumático, tá? E isso vai ocorrer, então, como resultado de experiências prolongadas e repetidas de vitimização, e inclui sintomas típicos do TEPT, também problemas na regulação emocional, na autoestima e nas capacidades relacionais, tá? Então, vem sido aí desenvolvidas várias diretrizes de tratamento para essa população que tem tanto o TEPT quanto o transtorno de personalidade borderline, e vai, então, exigindo tratamento um modelo baseado em estágios, tá? E esses estágios garantem, então, uma estabilização de uma segurança para esse paciente. E aí vai trabalhar a questão do treinamento de habilidade e a regulação emocional, tá? Que vai também ocorrer o processamento do trauma e, por fim, uma ressignificação dessas memórias traumáticas. Mas o que acontece? Tem pessoas que têm o transtorno borderline que não tem TEPT, que não passou por nenhum evento traumático, tá? Então, essa ideia do TEPT complexo não faz sentido, né? Justamente por isso que ela não é bem aceita. Ok, como explicar, então, como aceitar TEPT complexo se nem todo mundo que tem transtorno de personalidade borderline passou por algum evento traumático, tá? Então, esse conceito não ficou muito bem conhecido. Porém, a terapia, né, comportamental dialética, conhecida como DBT, por que DBT? Porque é o nome em inglês, tá? Ela também trabalha com essa questão dos estágios, tá? Pelo menos o livro vai nos apresentar aqui essa ideia dos estágios. E aí, o que o livro nos traz pode ser aplicado tanto em pessoas com border, tá? Pessoas border, sem nenhuma comorbidade, como também vai trazer excelentes resultados para pacientes com o trauma, tá? Que é o TEPT complexo aí, que alguns autores vêm trazendo, tá? A DBT, então, ela foi evoluindo a partir da terapia cognitivo-comportamental, então ela é ali um leque da TCC clássica, né? Ela veio a partir daquilo ali como um tratamento para a terapia, para o transtorno de personalidade borderline, especialmente em adultos com ideação suicida, tá? Então, somente para ideação suicida, somente para pacientes com transtorno de personalidade borderline? Não, como eu acabei de falar, para pacientes TEPT também, ela é excelente. Para pacientes aí que apresentam comportamentos suicidas, tá? Ela é excelente para isso. Mas a gente está estudando o capítulo do livro e não a abordagem, a abordagem em si, tá? A orientação teórica do tratamento, ela vai mesclar, então, 3 posições teóricas, que é a ciência comportamental, né, o behaviorismo lá, né, o comportamental, os princípios da mudança do comportamento e também tem aí uma aceitação do paciente, que são técnicas que o autor veio aí trazendo lá do Zen, tá? São práticas aí contemplativas ocidentais. Então, Tamires, o Zen. Sim, gente, não sou eu que estou falando. São os autores desse capítulo e o próprio Linehan, né, tá ali falando com a gente que ela veio ali de práticas filosóficas e de religiões aí. Esqueci agora o nome das religiões, né? Mas o próprio autor ali vem falando isso pra gente, tá? E esses polos, então, são equilibrados dentro dessa estrutura dialética, tá?
foi, então, inicialmente adotada como uma descrição dando ênfase nesse equilíbrio, mas a dialética começa, então, a assumir status de princípio orientador que faz essa terapia, então, avançar em diversões que antes não era previsto, tá? Então, ela é considerada padrão ouro para transtorno de personalidade borderline. Tem outros tratamentos para personalidade borderline? Tem, tá? Tem vários tratamentos. Porém, essa é a padrão ouro. O que significa padrão ouro? Por que a gente na psicologia trabalha muito focando agora nessa questão da psicologia baseada em evidência? Gente, um exemplo simples aqui com câncer, tá? Um parente meu tem câncer. O que eu prefiro aplicar nesse meu parente com câncer? Eu quero que ele faça o tratamento de quimioterapia, que é mundialmente conhecido, que todo mundo sabe que funciona. Ou eu vou arriscar dar chá de ervas ali para o meu parente, né? O meu vizinho criou chá de erva e ele fala que esse chá de erva ele vai curar o câncer. Eu vou tirar o meu paciente, meu parente da quimioterapia? De forma alguma, porque eu sei que a quimioterapia é o padrão ouro quando a gente fala de tratamento de câncer para pacientes oncológicos. Então, o que eu quero é aquilo que é comprovado que funciona. Porém, se meu parente está fazendo a quimioterapia não está resolvendo, aí, ok, o que eu posso fazer? Buscar alternativas que vai, então, suprir. Porque aí o médico já falou, olha, a quimioterapia nesse paciente realmente não está resolvendo a situação, o câncer está avançando, está difícil e tal. E aí, então, a pessoa naquela situação vai procurar chá, suco, entende? Mas a principal escolha vai ser o quê? Eu vou fazer aquilo que funciona. Aqui é a mesma coisa. Se a gente sabe que a terapia comportamental dialética é padrão ouro, por que eu vou tentar outras coisas antes? Né? Eu vou tentar isso no primeiro momento. Agora, se o meu paciente ele não está resolvendo isso, porque prática baseada em evidência, ela não funciona 100% para todas as pessoas. A gente precisa estar aprendendo isso. Porém, eu aplico ela. Se, por um acaso, esse meu paciente não está respondendo bem, daí então eu vou estar adaptando aquilo que funciona melhor para este paciente, tá? Então a gente precisa estar atendendo, se atentando a isso. Agora, se eu não sei aplicar a terapia comportamental dialética e ela funciona 100%, ela vai funcionar? Não vai nem, como diz aqui, a gente brinca que não vai nem por reza brava, tá? A gente fala, aqui é um termo utilizado, não vai funcionar. Por que não vai? Porque eu não domino a técnica. Se eu não domino a técnica, eu posso fazer o que eu quiser que não vai funcionar, tá? Então é a mesma coisa eu, Tamires, falar que vou fazer. Não, eu mesmo vou fazer a quimioterapia no meu parente. Não sei nem por onde começa, eu não estudei medicina, não me especializei em oncologia, então não faz sentido eu querer fazer um processo em qual eu não sou especialista. Do mesmo jeito, terapia. Se você não é especialista, né? Se você não estudou, se você não especializou, ela não vai funcionar de forma nenhuma, tá? E não é leitura de livro. Por mais que esse livro é terapia passo a passo, ela não vai te ensinar a fazer o passo a passo ali para você trabalhar com o seu cliente se você não conhece o básico da terapia, tá? Então, o termo dialética, os autores vêm falar aqui, aplicada à terapia comportamental, vai se referir, então, a uma natureza fundamental da realidade e também vai se referir a um método de diálogo e relacionamentos persuasivos, tá? Como visão de mundo, oposição filosófica, lembrando que o autor pegou parte da filosofia, né? A dialética vai orientar ali nós profissionais no desenvolvimento, então, de hipóteses teóricas que são relevantes para o problema do nosso paciente e para o tratamento, tá? Então, o diálogo e o relacionamento, a dialética, então, vai se referir à abordagem de tratamento ou às estratégias usadas por nós para gerar mudança. Então, há uma série de estratégias terapêuticas aí, eu vou falar quais são essas, eu não vou aprofundar nelas, né? Mas eu vou falar quais são as 5 estratégias para você estudar, para você aprofundar. Isso aí já é outro livro, é um livro especial, né? Específico sobre dialética. Esse livro não vai aprofundar, ele também vai passar por um resumo, tá? A teoria biosocial de Linehan sobre o transtorno border, né, da personalidade border, ele pressupõe que
ele representa um colapso no funcionamento normal. O border, tá, gente? Border representa um colapso no funcionamento normal. E que o transtorno é mais bem conceituado como uma disfunção sistêmica do sistema regulador das emoções, tá? Segundo a teoria, a patogênese do transtorno da personalidade borderline resulta de diversos fatores, tá? Que pode ser predisposição genética e biológica, que vai gerar ali suscetibilidade, né, à desregulação emocional, que é conhecido como vulnerabilidade emocional, mas também a gente tem o ambiente invalidante também, tá? Lembrando, só aqui que eu não falei, né, mas a personalidade, transtorno da personalidade borderline, ele pode acontecer em adolescentes e adultos, tá, gente? O único transtorno da personalidade que é exclusivo para maiores de 18 anos, tá? O único que não pode ser diagnosticado antes é o transtorno da personalidade antissocial. Tirando o transtorno da personalidade antissocial, qualquer transtorno da personalidade pode ser feito na adolescência. Claro que com um cuidado muito grande, tá? A gente não vai pegar um adolescente de 12, 13 anos, tá? Porque ele ainda está na formação. Mas pode ser que ele tenha. Pode ser que sim, tá? Então, mas aí é um cuidado muito grande de nós clínicos, de nós psicólogos, para fazer, né, do psiquiatra também que vai fazer. Nós psicólogos e psiquiatras, os dois podem fazer diagnóstico, tá? Garantido por lei. Então, é um cuidado que a gente precisa fazer, estar atento para fazer esse diagnóstico. Então, se atentem, cuidado. Se você não sente segurança para fazer, se você não tem uma especialização, não precisa de especialização, tá? A lei, né, nos permite, enquanto psicólogo, tá? Tá lá no CRP, tá também no Conselho Regional de Medicina, tem, tá, gente? No Conselho Federal de Medicina também diz que o diagnóstico pode ser feito por nós, enquanto psicólogos. Então, assim, formei, eu posso fazer diagnóstico. Formei tem CRP ativo, tá? Não é só formar, não. Você tem que estar inscrito no Conselho de Psicologia lá. Pode fazer diagnóstico. Porém, é uma responsabilidade muito grande fazer um diagnóstico errado, tá? É uma responsabilidade muito grande. Então, se você não estudou, se você não se aprofundou, se você não tem segurança, ou você encaminha para outro profissional da psicologia que sabe fazer, mas eu entendo porque nós somos crias de faculdade que nos ensinam a ter medo da concorrência, né? Triste isso, eu falo que eu não tenho concorrência, eu tenho colegas de trabalho, inclusive encaminho pacientes para vários colegas meus de profissão, vários psicólogos, não tenho essa questão da concorrência, mas se você se sente inseguro, encaminhe para o psiquiatra ali, que vai fazer o acompanhamento em parceria com você, tá? Tenham psiquiatras de parceria, porque se você não se sente seguro para fazer diagnóstico, passe para ele, e ele faz. Até porque, em muitos casos, né, não no transtorno da personalidade border, porque transtorno da personalidade em si não tem medicamento, porque não se trata a personalidade da pessoa. Mas, de acordo com a desregulação emocional dela, pode ser que se faça necessário aí o uso de medicamento. Então, a gente precisa de uma parceria com o médico, gente. Não esqueça da parceria com o médico, para que vocês tenham aí um melhor tratamento para o paciente de vocês, tá? Então, psicólogos e psiquiatras precisam trabalhar lado a lado, tá? Bom também seria se a gente conseguisse fazer parceria com mais colegas da nossa profissão, mais psicólogos, um pudesse ajudar o outro, um pudesse indicar o outro, seria melhor ainda, tá? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, se não sente segurança para fazer diagnóstico, encaminhe, então, para quem consiga, tá? E voltando no livro, né, eu vou fazendo essas pontes, Linehan, ele descreve dilemas dialéticos também, né, no livro, como padrões comportamentais do paciente que costumam prejudicar a terapia. Então, os dilemas dialéticos podem trazer aí alguns prejuízos na terapia, tá? E esses padrões de comportamento são alvos secundários que a gente vai trabalhar dentro da prática clínica, tá? São 6 comportamentos, mas estão dicotomizados, de 2 a 2 em conjuntos aí para fazer 3 dimensões para definir os opostos. Então, eu vou falar os 6, mas junto com a oposidade, tá? Ó, com a oposição. Oposidade, acabei de inventar uma palavra, né? Vulnerabilidade emocional e o oposto, tá? O polo oposto, autoinvalidação. Então, 2, vulnerabilidade emocional, autoinvalidação.
passividade ativa, oposto, polo oposto, competência aparente. Crise permanente e o seu oposto, luto inibido, tá, Miris? Como que eu sei o nome dos três? Leiam o livro. Está lá no livro falando sobre isso, tá? E no livro ainda vai detalhar um pouquinho dos três, tá? Em teoria, né, como eu falei, o tratamento do border, ele pode ser organizado e definido em base aí, conforme, né, o nível do transtorno. E aí ele vai ser conceitualizado em estágio. O nível, gente, desse transtorno, a gente vai avaliar ali de acordo com a gravidade. Como que é a complexidade, né? Como que é a ameaça iminente, como está o risco que esse paciente apresenta. Isso é o nível de transtorno, a gravidade do transtorno. E aí, a gente vai, então, estar trabalhando de acordo com esse nível, tá? Os autores vão apresentar 5 estágios, tá? Um é o pré-tratamento, e aí tem o estágio 1, 2, 3 e 4, tá? 5 estágios. Pré-tratamento, estágio 1, 2, 3 e 4. Porque o pré-tratamento entra como sendo um estágio, tá? Inicialmente, esse estágio de pré-tratamento, ele vai preparar, então, o paciente para a terapia e evocar, então, o compromisso de trabalhar rumo aos objetivos. Esse pré-tratamento a gente vai estar fazendo nos próximos estágios também, tá? No primeiro estágio, o foco está na estabilização ali do paciente em adquirir controle comportamental e nos estágios seguintes, os 2, o 3 e o 4, o objetivo do tratamento é substituir o desespero silencioso pela experiência emocional, que é o estágio 2, adquirir felicidade ou infelicidade normal, tá? Então, se ele é infeliz, mas que ele seja infeliz normal, dentro daquilo que é, não, hoje eu tô infeliz, mas, tipo, tá tudo bem, é normal eu estar infeliz por causa disso que aconteceu, tá? E reduzir, então, os transtornos, os problemas que a gente tem na vida, estágio 3, e resolver uma sensação de incompletude e adquirir liberdade. A pessoa se sente incompleta e também precisa de liberdade, né? Por isso há a desregulação emocional. Então, 5 estágios. Pré-tratamento, orientação e compromisso. Estágio 1, alcançando capacidades básicas. 2, desespero silencioso. 3, resolvendo problemas da vida e aumentando o respeito próprio. 4, adquirindo a capacidade para a liberdade e satisfação sustentada. Lembrando, está tudo no livro no capítulo 10, tá, gente? Aqui a gente está fazendo um estudo, um resumo de tudo o que nós estamos vendo neste capítulo, tá? Então, o nosso objetivo é fazer um estudo aí. O tratamento padrão, então, ele vai também se estruturar em 5 funções essenciais, que é melhorar a capacidade comportamental, e aí expandir, então, o repertório de comportamentos habilidosos, melhorar a motivação para a mudança e reduzir o reforço de comportamentos que são disfuncionais, garantir que novos comportamentos se generalizem do ambiente terapêutico, da terapia para o ambiente fora da terapia, né? Isso a gente sempre faz com os exercícios propostos entre as sessões, né? Melhorar a motivação e as capacidades do terapeuta, tá? De forma que se aplique um tratamento eficaz. Estruturar o ambiente, tanto o ambiente terapêutico, o setting terapêutico, quanto o ambiente em que ele vai conviver também, para reforçar comportamentos eficazes, tá? E aí a gente tem modos de tratamento, que são quem faz, o que faz e quando faz, tá? Como que funciona? O modo de tratamento é como funciona o tratamento, quem tá fazendo, né? Quem vai aplicar, como vai aplicar, quando vai aplicar, tá? Terapia individual, vai ser focada nas capacidades do paciente individual, nos déficits de habilidade comportamental que ele apresenta, o que vai levar a um treinamento das habilidades comportamentais desse paciente, tá? O contato entre as sessões, tá? Então, hoje eu tenho sessão, daqui uma semana eu tenho sessão. O meu contato com ele de hoje até a próxima sessão são fundamentais. Então, seja uma ligação que eu vou fazer, um telefonema, uma mensagem, um áudio de voz, ou um exercício que eu vou passar para ele, uma atividade extra ali, complementar. Então, tudo isso vai funcionar. E outra questão, nós, enquanto terapeutas, a gente precisa estar de supervisão, tá? Aqui no livro, eles colocam grupos de consultoria. Os grupos de consultoria que o livro coloca são justamente o grupo de supervisão, né? Como que eu converso com outro profissional a respeito desse caso? Eu preciso conversar a respeito desse caso.
quando se trabalha com transtorno da personalidade, a gente precisa de uma pessoa, um outro profissional, para trocar informações sobre este contato. Isso de forma profissional, gente, né? Não é conversar de qualquer maneira, mas eu preciso de alguém que tenha experiência. Supervisor, eu preciso... Bom seria que a gente tivesse um supervisor mais experiente. Mas se eu não tenho condições de pagar um profissional mais experiente para me supervisionar, faça um grupo com seus amigos recém-formados na faculdade, né? Converse com outros profissionais da área da psicologia aí, com outros profissionais que você tem contato para falar sobre esse transtorno. Ou em grupos, né? Tem vários grupos de supervisão que são grupos baratos, com preços mais em conta, que você pode estar ali conversando a respeito disso. Mas a nossa supervisão, gente, ela é indispensável não só para isso, tá? Qualquer caso é indispensável a gente fazer a terapia ali, o acompanhamento, tá? As estratégias, então, terapêuticas são relacionadas, então, tanto ao papel e o foco do terapeuta, quanto também ali um conjunto coordenado de procedimentos que vão atuar para alcançar o objetivo da terapia. Então, não é somente eu, né? É eu e o meu paciente. E, embora nós temos estratégias ali de vários passos, não é a estratégia. Eu não preciso aplicar todo o passo a passo, né? Eu não preciso focar na estratégia, mas na intenção por trás dessa estratégia. Eu estou aplicando essa estratégia, mas qual é o objetivo daquilo ali? Então, não é inflexível. Eu preciso entender qual é a essência dessa estratégia para buscar com o meu paciente essa essência, não importa a estratégia, tá? Tem 5 estratégias aí, que são as estratégias dialéticas, centrais, estilísticas, de manejo de classe, de caso e as integradas, tá? 5. Dialética, centrais, estilísticas, de manejo de caso e integradas, tá? O livro passa por cima delas também, mas no livro do Linehan, né, muito mais completo, fala muito melhor sobre isso, tá? Gente, lembrando, quem vai pedir o certificado? Palavra-chave intensivo. É o que a gente está fazendo aqui essa semana, né? Um intensivo para estudar aí dia a dia cada capítulo, tá? Então, palavra-chave dessa semana, intensivo, tá? O livro vai nos trazer, então, um estudo de caso da Cindy. Ela tem 30 anos, é branca, casada, não tem filhos, é estudante de medicina e ela começa a fazer o tratamento ali após uma tentativa de suicídio, tá? Mas 2 anos antes dela ser indicada, 2 anos antes dessa tentativa de suicídio, a Cindy já teve mais de 10 internações por tentativa de suicídio. Gente, olha que triste, tá? Nessa tentativa de suicídio que quase levou ela à morte, ela foi indicada a terapia. Porém, Cid já teve, há 2 anos atrás, um histórico de mais de 10 tentativas de suicídio. Então, por que não foi indicada terapia antes, né? E nessas tentativas de suicídio anterior, ela quase chegou ali, de fato, né? A conseguir cometer, então, é muito complicado. É um caso bem interessante, tá? E a gente vai vendo também como o Linehan, né? O próprio Marshall Linehan, ele conduz ali o tratamento. Então, leiam com calma. A gente não vai passar aqui o passo a passo, a gente não vai passar, porque senão a gente fica pro resto da vida. Como eu falei, é um livro muito técnico, né? As primeiras aulas eu aprofundei um pouco mais no técnico ali, mas a gente ficaria pro resto da vida estudando aqui, nunca passaria. Mas é interessante porque, embora não vai nos trazer um protocolo de como trabalhar na clínica, não adianta. A gente pegar este livro, estudar o capítulo, vocês não vão saber aplicar na sua clínica lá com o seu paciente, tá? De transtorno de personalidade borderline. Você não vai conseguir aplicar a partir deste capítulo. É preciso estudar, é preciso especializar. Mas ele nos dá uma luz ali no nosso passo a passo, já supondo que você conheça realmente a terapia dialética, tá? Na próxima aula, amanhã, tá, gente, que a gente vai falar, nós vamos falar sobre o capítulo 11, que é abordando pensamentos e comportamentos autolesivos dentro do contexto de tratamento transdiagnóstico para transtornos emocionais. Então,
Amanhã a gente vai estar falando do capítulo 11. Gente, é muita coisa, é muito capítulo, é muito tema, mas a gente vai chegar lá no final do livro, como eu já falei. E eu agradeço a quem assistiu aqui. Gente, uma coisa que eu peço, deixa o like, inscreve no canal. Assim eu entendo que o conteúdo é relevante para vocês. E o YouTube também, né? Eu vou ficar vão me incentivar a preparar novas aulas aqui para vocês, novos conteúdos de forma gratuita. E o YouTube também vai entender que o meu conteúdo é relevante e vai entregar para você de uma maneira muito melhor o meu conteúdo, tá? Agradeço todo mundo que escreveu aqui e eu espero vocês amanhã aqui comigo.